Como na aventura do conhecimento, para ver alguma coisa, eu preciso ampliar o meu olhar. Precisamos usar todos os nossos sentidos. Toda a nossa atenção e a nossa intenção de enxergar além do que está na superfície. A partir de agora, eu convido você a compartilhar comigo essa jornada pela arte de ver o invisível. Pinacoteca de São Paulo, 1905. O prédio é um projeto de Ramos de Azevedo. É o mais antigo museu dessa cidade. Foi feito num momento de crescimento urbano enorme, guiado pelo café, guiado pela indústria. São Paulo precisava de um museu para ter uma cultura à altura da sua economia. Aqui dentro, nós temos parte da memória artística do Brasil e de São Paulo. Franz Post, 1667, Vilarejo. Uma cena do Nordeste colonial. A cena de escravos e outros personagens contidos no quadro, a linha do horizonte, estão mostrando um olhar estrangeiro sobre o Brasil. Já se disse várias vezes que este céu ainda é o céu europeu, que este não é o céu brasileiro. Os holandeses tentaram 2 vezes permanecer no Brasil colônia. Invadiram primeiro a capital, Salvador. Depois, em 1630, se instalaram a partir do Recife, ampliando seu domínio por toda a área da colônia, rica na produção de cana-de-açúcar. A Companhia das Índias da Holanda mandou para cá um administrador alemão, o príncipe Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau trouxe também artistas, astrônomos, trouxe médicos, e Franz Post passa a pintar essas cenas, algumas lá mesmo, em Pernambuco atual, outras ele pinta quando retorna para a Europa. O olhar de um holandês, uma percepção europeia, que levaria ainda muito tempo para ser uma percepção mais ligada à própria natureza brasileira. Franz Post é um dos maiores pintores do período colonial e seus quadros são fundamentais para entender este olhar da colônia. Afinal, quem foram essas pessoas que formaram o que se tornou o nosso patrimônio cultural? Quando viveram? O que acreditavam? O que achamos, vivemos e expressamos sempre revela, de alguma forma, o nosso contexto histórico e social. Sempre que entro em uma instituição cultural, me vejo pensando nisso. Acho que não só para tentar entender quem foram essas pessoas, mas também para questionar quem sou. Pedro Weingartner, 1908, La Faiseuse d'Ange, a fazedora de anjos.
Pedro Weingartner é um pintor gaúcho fora do padrão. Ele não trabalhou com as normas da academia. Ele não pinta as cenas tradicionais das escolas de artes. Utiliza um tríptico, um quadro feito em 3 telas. Esse tríptico começa com uma moça durante um carnaval, durante uma festa, provavelmente mostrando o momento da sedução. E temos ao centro uma mulher com um bebê que provavelmente ela não deseja. Estamos num ambiente simples, um pouco sombrio, no qual uma mulher que é um misto de feiticeira faz abortos, infanticídios. Os temas são delicados: morte de crianças, aborto. A mulher demonstra dúvida, ela não sabe o que fazer. E à direita, por fim, encerrando o tríptico, nós temos a mesma mulher que faz os abortos ou que mata as crianças, vendo sair do forno onde ela queimava esses corpos, os anjos. Por isso, a fazedora de anjos. Ao tratar dessa cena, Pedro Weingartner faz uma coisa extraordinária, uma crítica social, uma leitura de gênero, a capacidade de contar uma história, o prazer, a dúvida e a culpa, a teoria que a personagem Margarida do Fausto de Goethe tenha sido inspiradora dessa cena. Não é um quadro comum. O tríptico mostra um outro lado da sociedade do início do século XX, por isso causou bastante escândalo desde que foi exposto a primeira vez. Se até hoje esses temas são difíceis para nós, tentem imaginar há mais de 100 anos, e esse tríptico é uma revelação de um outro lado da sociedade que nos incomoda até hoje. Esse edifício é um edifício do escritório Ramos de Azevedo e, portanto, ele faz parte, ele é um pouco parente, né, do Teatro Municipal e de outros edifícios públicos de grande importância na cidade, nessa virada de século XIX para o século XX. É um edifício que nunca foi terminado e, por isso, ele tem essa aparência que, para a gente, é bastante moderna hoje, né? Ele não tem todos os acabamentos e os ornatos que ele deveria ter no projeto, pelo projeto original do escritório do Ramos de Azevedo. E ele foi construído para ser a sede do Liceu de Artes e Ofícios, e a Pinacoteca, nesse primeiro momento, era apenas uma sala com 26 pinturas, que servia um pouco como exemplo de boa pintura para os alunos do liceu. E, eventualmente, enfim, a Pinacoteca foi crescendo com doações e aquisições também feitas pelo Estado, e o liceu foi transferido para outro edifício e a Pinacoteca acabou por ocupar o museu muitos anos depois. Existe um recorte, existe um tema, existe uma função maior dessas pinturas? Quer dizer, existe algo que oriente, no geral, essas pinturas? Olha, eu acho que para um museu de 110 anos, né, é difícil dizer que existia uma linha. Eu acho que existia um perfil muito definido no início, na coleção inicial do museu, que era muito mais voltado para artistas atuantes aqui em São Paulo e artistas como Almeida Júnior, claro, que sempre foi, enfim, o artista mais celebrado em São Paulo nesse início do século XX. Mas eu acho que é importante marcar que até os anos 70, mais ou menos, a coleção era conhecida por ser uma coleção bastante conservadora, assim, né? Dita, entre aspas, de arte acadêmica, mas a partir do esforço assim, de vários diretores dos anos 70 em diante, a coleção começou a se atualizar e hoje a parte de arte contemporânea é a parte que cresce com mais consistência. E assim a pessoa que percorre isso não apenas tem um
uma via cronológica, mas também de como o olhar sobre a arte, sobre a natureza e sobre o homem foram sendo transformados. Exatamente. Né? É um guia completo sobre a história do Brasil e de São Paulo. Exato. Almeida Júnior era famoso por retratar personagens como os caipiras de São Paulo, por trazer à tona o caipira picando fumo, tocando violão, afiando seu machado. Tornou-se popular exatamente por trazer essas personagens simples, não grandes personagens históricas, mas personagens do cotidiano, do interior. Almeida Júnior, Saudade, 1899, Olhos sobre Tela. O pintor de Itu prossegue retratando a vida interiorana, mostra uma cena de luto. Uma mulher está vendo algo que remete ao ente querido morto, inteiramente vestida de preto, inclusive com joia de luto, com um brinco negro. Ela é representada no momento da dor, essas lágrimas que contêm volume, quase geométricas, dor que é associada especialmente ao feminino, numa leitura de gênero em história da arte. A mulher é uma verdadeira Melpomene, a musa da tragédia. E representa essa palavra tão tipicamente da língua brasileira, saudade, no ano da morte de Almeida Júnior em um trágico duelo, 1899. Um desenho primoroso, com uma técnica de pincel muito interessante, Almeida Júnior se tornou um dos maiores artistas do estado de São Paulo, até hoje um dos pontos de referência da Pinacoteca. As pessoas que percorrem esta história da arte de São Paulo e do Brasil, elas são transformadas por essas obras, quer dizer, o que traz para um visitante percorrer toda essa história desde a colônia até a arte contemporânea. Eu acho que, sobretudo, reforçar a noção de que esse é um patrimônio público, né? De que esse museu pertence a todo mundo, de que essa história que está conservada aqui é uma história de todo mundo. É bonito pensar isso, né? Porque o museu, na sua origem, Casa das Musas, às vezes as pessoas pensam na palavra museu como algo fixo, parado, algo que seria quase que um ossário da cultura, seria uma tumba da cultura. E, pelo contrário, o museu é vivo, ele continua se comunicando com as pessoas, num espaço em que as pessoas podem reeducar o olhar, redescobrir e sair daqui transformados. O museu é muito vivo. Lazar Segal, 1927, Bananal. O pintor nascido na Lituânia veio para o Brasil, trazendo para nós essa estética que mistura o expressionismo, mistura um pouco das cores do impressionismo e também traz a força do cubismo num diálogo muito original. E eu decidi pintar essa cena em 1927, deste homem negro, um ex-escravo na fazenda de um amigo dele, um homem de olhos vazados, de rosto anguloso, um homem que traduz na estética do Segal um pouco do sofrimento humano que ele viveu como judeu lá na Rússia, dos pogroms, dos ataques à comunidade judaica, um pouco da solidariedade que o Segal tem com todas as pessoas sofridas e perseguidas. Foi um pintor tão importante que na exposição da arte degenerada dos nazistas foi incluído nessa exposição como alguém que devia ser evitado pela cultura oficial nazista. E aqui no Brasil foi muito importante para definir
uma nova estética, e ao mesmo tempo que ele ia e voltava da Europa com frequência, passou a dialogar com a nossa arte, a produzir esse novo olhar de um estrangeiro sobre o nacional, sobre a figura deste homem negro com o tom exótico de ter sido escravo quase 40 anos antes, com a planta que se associa ao Brasil, a bananeira, com um homem diluído na natureza, um homem que mostra muito além do que está ali. Lazar Segal, Bananal. Um espaço como esse só faz sentido se ocupado por pessoas. Não há por que passarelas e corredores se ninguém for caminhar. Quando estou em frente a uma obra, estou vendo uma leitura que traduz a marca do autor e que precisa ser reinterpretada por alguém para que a mensagem atravesse o tempo e o espaço. Só assim haverá movimento. Nesses tijolos estão projetos, cuidados e reformas. Nesse silêncio, o som de todas as perguntas já feitas. Quem é o verdadeiro protagonista de um lugar como esse? Aqueles que produziram as obras aqui dispostas, ou nós, que hoje caminhamos por esse espaço e podemos atribuir às criações novos sentidos? Cândido Portinari, Mestiço, Olhos sobre Tela, 1934. No lábio grosso, na pele e no cabelo, o mestiço mostra suas raízes africanas, possivelmente indígenas e portuguesas também, os olhos amendoados, bananas ao fundo, uma natureza estilizada dentro das regras das grandes vanguardas europeias. O que interessa não é exatamente o fundo ou a natureza, interessa o homem que produz, que trabalha, que planta, que sustenta toda a economia. Para Portinari, a natureza é apenas coadjuvante de uma personagem central dentro do projeto político de Portinari, o trabalhador base da pirâmide econômica, base de tudo. As bananeiras estão associadas ao Brasil, uma natureza transformada pelo trabalho, a casa simples, a plantação, o céu com nuvens quase simbólicas, o Brasil que não é europeu e certamente não é africano e não é de fato indígena, o Brasil que é a soma de tudo isso, um olhar novo e uma resposta que se dá. As teorias racistas que estão em ascensão, especialmente na Europa. 34, o ano do quadro, é um ano depois que Hitler subiu ao poder. Há muitos teóricos racistas nesse momento e tanto Gilberto Freire como o próprio Portinari estão não apenas dizendo que a mestiçagem não nos enfraquece, pelo contrário, ela nos fortalece. Cândido Portinari nasceu em 1903, em uma fazenda de café perto do pequeno povoado de Brodowski, no estado de São Paulo, filho de imigrantes italianos pobres. Aos 15 anos, parte para o Rio de Janeiro, matricula-se na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1928, conquista o prêmio de uma viagem à Europa. Permaneceu em Paris durante todo o ano de 1930. De um novo ponto de vista, decide retratar a realidade do Brasil, a alma do brasileiro. A partir desse olhar social, acaba criando também uma estética de uma América. Amigo de poetas, escritores, jornalistas e diplomatas, Portinari participa da elite intelectual brasileira.
Sua produção e atuação no cenário cultural e político fazem com que Portinari ganhe reconhecimento internacional. Em 1946, recebe a Legião de Honra da França. E em 1956 é convidado para pintar o hall da ONU. Lá realiza a obra Guerra e Paz, um diálogo de opostos. Portinari, conhecido como pintor da alma brasileira, era também o pintor da alma humana. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. A mão está sempre compondo. A mão sabe a cor da cor e com ela veste o nu e o invisível, entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz. A mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Aqui o mestiço de Cândido Portinari, paulista de Brodowski. Aqui o caipira picando fumo de Almeida Júnior, ainda fim do século XIX, 1893. Almeida Júnior é paulista de Itu, e mesmo que os traços aqui sejam acadêmicos e aqui sejam mais modernos, mesmo que divididos por um intervalo de quase 40 anos, os dois quadros se propõem a debater o que fez de São Paulo, São Paulo, o que fez do Brasil, Brasil. Durante a década de 30, muitos intelectuais e artistas estão tentando definir o que vem a ser o brasileiro, qual a nossa raiz, o que nos define. Em 1928, por exemplo, Mário de Andrade havia lançado o seu grande texto Macunaíma. Existe um movimento amplo de muitas e muitas fontes para buscar qual seria o critério e a partir de quais pressupostos existiria o povo brasileiro. Seria o homem cordial de Sérgio Buarque, ou de uma convivência entre a violência e o erotismo de Gilberto Freire? Seria o herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade? O que seria o brasileiro? Portinari dá uma das respostas. Ele tem, obviamente, os traços de todos os povos que estiveram presentes aqui na composição da nossa sociedade. Quando eu observo um quadro, eu não estou em busca de uma representação real, não estou em busca de uma fotografia, eu não estou em busca de algo que reproduza exatamente aquilo que eu vejo com os meus olhos. Quando eu estou com um quadro na frente, eu estou vendo uma leitura que traz uma marca do autor, uma leitura subjetiva, que precisa ser reinterpretada por mim, reinterpretada por você. O autor quer que a gente olhe além, quer simbolizar, quer organizar o espaço, quer ampliar o nosso olhar, de tal forma que a gente consiga não apenas ver as coisas que vemos, mas ver além. Trazer o invisível à tona.